Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, a gente tem uma daquelas regrinhas de spelling que vão ajudar muito a gente a escrever corretamente em inglês. Bom, essa regrinha aqui, ela já existe, normalmente as pessoas ensinam, os professores ensinam essa regrinha para as crianças quando elas estão sendo alfabetizadas, mas eu acho ela um pouquinho confusa. Bom, mas mesmo assim, eu vou falar sobre ela e depois eu vou explicar de uma outra maneira para ver se vocês conseguem entender, ok? A regrinha diz o seguinte: I before E except after C, unless it sounds like A. I before E except after C, unless it sounds like A. Bom, o que isso quer dizer, né? Existem algumas palavras em inglês que elas têm o EI assim, e outras que existem, e outras que são escritas dessa forma, né? Vamos colocar aqui só um exemplo para vocês verem. Por exemplo, nós temos receive, né? Que é receber, o verbo receber. E aí ela é escrita com EI. Mas aí, às vezes, por exemplo, a gente vai ter uma palavra que aí a gente vai colocar o IE ao invés do EI, ok? Então, é o oposto desse aqui. E a ideia é, quando é que eu coloco EI e quando é que eu coloco IE? Bom, e é isso que a gente está falando aqui. O I vai ser antes do E, como regra geral. Então, essa é a regra geral, ó. O I fica antes do E, exceto quando ele vier depois do C. Então, aqui, por exemplo, em receive, aí, como veio um C, então a gente vai ter que colocar EI e não IE. E aí, a gente tem aqui a nossa última parte que fala unless it sounds like A. A não ser que ele soe como A. Nós temos, por exemplo, palavras como neighbor, que é vizinho. Aqui no caso de neighbor, por exemplo, né? Aqui o E veio antes do I, ok? E não tem C na frente, né? Isso porque esse EI aqui não tem o som de I, ele tem som de EI. Então, nesse caso, a gente vai usar o EI com qualquer consoante na frente. Bom, se você não está entendendo muita coisa, vamos ver isso de uma outra maneira. A regra geral vai ser usar o I antes do E, ok? Essa é a nossa regrinha. Regra geral. Mas quando é que isso aqui não vai acontecer? Então, se tiver a letra C na frente, a gente vai colocar EI e não IE. Além disso, também temos que ter um som longo na palavra, um som de E longo. O som I, ok? Que é o som longo da letra E. Então, por exemplo, isso aqui vai acontecer nas palavras como receive, receipt, receipt. Então, receipt que é a nota fiscal, né? Receipt. Ceiling, que por exemplo é teto. E deceive, que é enganar, ok? Então, tem outras palavras também, mas essas aqui mostram bem o que a gente está querendo dizer, ok? A regra é IE, mas a gente vai inverter, vai colocar EI se ela vier depois de uma letra C e essas duas vogais tiverem o som longo da letra E. Então, vocês podem ver receive, receipt, ceiling, deceive. Todas elas têm o som longo da letra E, ok? Já que nessas aqui, vamos ver. Bom, aqui nós temos outras consoantes que não são a letra C, ok? Mas a gente tem aqui o EI também. Mas por quê? Porque aqui o som do EI juntos não é o som longo da letra E, ok? Aqui a gente vai ter aquele som A. Bom, vamos ver quais são essas palavras misteriosas aqui, ó. São beige, beige, rain, wait and sleigh. Então, vocês podem ver que esses sons aqui, a gente tem o som A e não o som I, ok?
Bom, no entanto, nós estamos falando do inglês e o inglês está cheio de exceções. E quais serão as exceções para esses casos? Bom, pelo menos não são muitas, ok? E as exceções são, por exemplo, com a palavra ancient, ok? Que apesar de ter o C, a gente vai colocar IE, porque como vocês veem também, essa combinação aqui não faz um som longo da letra E, então fica ancient, ancient. Temos também a palavra efficient, que também tem a letra IE ao invés do EI, apesar de ter a letra C aqui. Temos também sufficient, que segue a mesma ideia, ok? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que vocês possam colocá-la em prática. E na dúvida, é só dizer aquela rima que eu ensinei lá no início. I before E, except after C, unless it sounds like A. E pensa no que está escrito e coloque em prática. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.